Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Nós estamos com a presença de um irmão muito querido, o Frei Suelton. Ele é vigário paroquial aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima e está aqui para conversarmos sobre algo muito importante. Ele pertence à nossa vida franciscana secular, porque ele é nosso assistente. Então ele é irmão muito querido, né? Mas claro, é frade menor. O que é isso, meu Deus do céu? E a gente está aqui para conversar sobre o capítulo custodial. Então, capítulo, custódia, o que é isso? Então, essa conversa vai ser uma conversa assim, aberta e tudo, breve, mas para que a gente possa acompanhar com carinho esse evento, mas conhecer um pouco mais da vida dos frades e, por extensão, nossa, né, nós que somos franciscanos seculares e os paroquianos que pertencem a uma paróquia franciscana. Frei, uma alegria muito grande a sua presença, né? Muito bem, obrigado, meu querido irmão e ministro Washington, ele que está aí na liderança, né, animando os irmãos e irmãs seculares da Ordem Franciscana Secular aqui de Uberaba. E como ele falou, né, eu também participo da vida desses irmãos e irmãs como assistente espiritual. Eu, Frei Suelton, moro aqui em Uberaba também, além de assistente local, né, da UFS. Em Uberaba também estou na assistência nacional, tanto para a JUFRA como para a UFS aqui do Brasil. E como ele bem falou, nós, enquanto frades, pertencemos a uma entidade, né, uma circunscrição, de modo especial nós aqui do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, fazemos parte da custódia franciscana do Sagrado Coração de Jesus. E estamos aí às portas de celebrarmos o capítulo das esteiras, né? Um capítulo que a custódia está aí oferecendo para que possamos reavivar o espírito e o dom e o carisma de São Francisco de Assis, lá em Franca, no próximo sexta e sábado, 24 e 25. A custódia é formada por várias paróquias, né? Paróquias que estão espalhadas por até estados, né? Porque tem Minas, São Paulo e parte de Goiás também. Nós temos o noviciado, né, lá em Catalão. Fazemos o noviciado lá nesse estado, nessa cidade, né? Bom, Frei, então nós temos um tema que é Irmãos Menores em Missão, Memória e Profecia. Esse é um grande tema. Depois, o lema é Corações Ardentes, Pés a Caminho. E fale um pouco sobre isso, sobre a questão do escutar o Espírito. Então, fique à vontade e a gente vai conversando um pouco. Então, meu irmão, pois bem, a gente, quando celebra um capítulo das esteiras, a gente quer reavivar aquilo que São Francisco viveu na Possiúncula, digamos assim, não aos mesmos modos, na mesma cronograma, digamos assim, mas de uma maneira nossa, na nossa realidade. E viver o capítulo para nós um momento de aquilo que a Igreja tanto falou no magistério do Papa Francisco, e que vem trazendo muito para nós, que é a questão da uma igreja sinodal, uma sinodalidade, né? Na escuta do Espírito, na escuta das vozes dos nossos irmãos e irmãs, seja ele da família franciscana, seja ele que está na frente de paróquia ou de obras sociais da nossa custódia. Então nós vamos nos reunir nesse espírito de escuta, né? É isso a essência, o objetivo de um capítulo. E das esteiras, por quê? Porque quando os frades se reuniram para esse capítulo, para esse momento de escuta, de conversa com São Francisco e os outros irmãos, eles levaram esteiras para dormir sobre as esteiras, porque não tinha cama, não tinha colchão. Então se reuniram em torno da Possiúncula, aquela pequena igrejinha lá na parte inferior da cidade de Assis, e ali vivenciaram esse momento de Pentecostes, de espiritualidade, de escuta. Eu achei muito bonito a metodologia, né, da escuta, quer dizer, é o único caminho, metodologia é isso, né? O único caminho para a gente fazer as coisas de Deus é escutando a Deus, escutando o seu Espírito. Mas você falou interessante, isso não acontece se a gente não ouvir o irmão. E ouvir também a palavra. Quando fala dos corações ardentes, pés a caminho, será encenado pelos frades temporários, de profissão temporária, parece que o texto de Emaús, não é isso? Então, quer dizer, é necessário que a gente possa fazer a experiência de Emaús. Quer dizer, arder o coração, buscar esse entusiasmo
pela causa, né, vamos dizer assim, de tornar o ideal de Francisco, a experiência de Francisco atual, e por isso botar os pés a caminho. Então, achei muito bonito isso. E depois, o que mais? Porque eu fiquei pensando aqui também, a escuta do Espírito desinstala. Por isso que não é só a memória do que passou, né, que foi positivo ou não e tudo, né, aqui na custódia, mas também pesa caminho, quer dizer, futuro, profecia. Haveria algum desafio que você percebe que profeticamente os irmãos da custódia, os frades, os leigos, nós deveríamos encarar? O que você acha? A igreja ultimamente tem falado sobre a falta de lideranças, a falta de uma animação, seja ela a nível provincial, regional, nacional. E também no âmbito formativo, né? A gente sempre é um desafio, um grande desafio, inclusive nós falávamos recentemente na nossa reunião do conselho aqui local, sobre a questão, a seriedade que a gente deve ter na formação, porque a formação é a mãe, é aquilo que nos ajuda. E como formador nós temos o próprio Jesus Cristo, que se coloca a caminho com os discípulos, né? De modo particular, o lema que nós temos para esse capítulo das esteiras da custódia é justamente esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que faz toda aquela catequese, mas ao mesmo tempo ele vivencia com eles, está junto no momento de tristeza, de decepção, porque para os discípulos parecia que o Senhor tinha sumido, morreu e não ia dar mais continuidade. E Jesus estava ali próximo a eles. E ao partir do pão, né, que é um outro momento importante, além da catequese, é a partilha do pão, daquilo que temos, né? Jesus mesmo gratuitamente se coloca à disposição, se coloca como comida, alimento para o necessitado. E nós frades estamos também, e somos convocados e convidados para este caminho junto com Jesus. Mesmo diante das nossas dificuldades, muitas vezes a gente desanima na caminhada com a falta de liderança, né? Com a falta de talvez, um caminho juntos com a comunidade, onde a gente possa beber desta fonte de Francisco de Assis, da Sagrada Escritura, né? As nossas... nos estarmos em torno da palavra é muito importante, né? Temos essa formação que nos anos dourados, digamos assim, as comunidades sempre se reuniam em torno da palavra para escutar, para partilhar e também para vivenciar. E é isso, como você falou, a dinâmica, o método do capítulo das esteiras tem essa dinâmica, né? Estamos voltando, digamos, às origens, o escutar para vivenciarmos. Olha, o testemunho que vai ser, desde já, uma alegria muito grande poder participar. Nós estaremos lá nesses 2 dias e certamente tudo aquilo que a gente vivencia no dia a dia da comunidade paroquial e na fraternidade, nós vamos levar para lá. E de lá, certamente, vamos trazer, vamos dizer assim, a sacola cheia, se Deus quiser. Agradecemos muito e pode contar com as nossas orações. Nós contamos com as orações de vocês também. E agradeço muito a sua disponibilidade, Frei, porque esse momento é muito importante para que as pessoas fiquem por dentro e estejam em sintonia. Então, que vocês possam, assim como o nosso irmão Washington falou, possam estar conosco por meio das orações, das preces, né, de modo particular, nessa nossa pequena porção de trabalho, de missão, aqui na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e também Comunidade Capela São Francisco, onde é um território que a gente tenta evangelizar. E de um modo especial, damos já de última mão, né, a notícia de que dia 29 nós vamos já iniciar as missas nas casas, nos setores, né, como era chamada as missas. Isso também é um modo de evangelizar, de estar mais próximo, vizinho aos nossos irmãos e irmãs, assim como Jesus esteve junto aos discípulos de Emaús. Deus nos ajude. A todos um abraço, paz e bem. Amém. Paz e bem. Obrigado, Frei.